Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as categorias de suposições que você pode utilizar com as garotas. Cada categoria dessa tem consigo um nível de intimidade que é necessário você utilizar. Se você for fazer uma suposição sobre a personalidade da garota, isso exige um nível de intimidade muito maior com a garota do que, por exemplo, se você for fazer uma suposição sobre a regionalidade da garota. Eu vou explicar nos próximos módulos cada um dessas diferentes categorias de suposições, vou dar exemplos para vocês, e esse é um módulo que eu quero adicionar conteúdo sempre que possível. Por isso é muito importante a participação de vocês aqui na seção dos comentários. Se você tem alguma ideia sobre uma categoria nova de suposição que eu não apresentei aqui, ou se você tem algum exemplo de suposição para alguma dessas categorias, seria legal você deixar aqui na seção dos comentários. Eu gostaria muito da participação de vocês. A primeira categoria que eu quero apresentar para vocês é a categoria de suposição sobre regionalidade. É uma categoria que você vai tentar acertar o lugar onde a garota é, e algumas outras coisas que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos de exemplo. Por ser uma coisa não tão importante assim para as pessoas, não exige um nível de intimidade tão grande. Eu acredito que uma estrelinha de nível de intimidade tá ótimo. Você pode fazer essa suposição com pessoas desconhecidas, com garotas desconhecidas, com garotas que você tá afim, enfim, não importa. Você pode utilizar essa em todos os casos. Claro que eu vou dar exemplos específicos para vocês utilizarem aqui no Brasil. Essa categoria de suposições é a categoria que o Caio utiliza muito nos seus vídeos. Se você é aluno do Endgame, você já deve ter visto. Ele pergunta para as garotas da onde elas são, se elas são hispânicas, se elas são colombianas, enfim. Só que eu vou apresentar um conceito mais adaptado para o nosso cenário brasileiro que vai te ajudar muito. Temos a segunda categoria de suposições, que é a categoria de preferências. Aqui é como se você estivesse fazendo comparativos com coisas que a garota prefere. Se a garota prefere carro, se prefere moto, se a garota prefere verão, se a garota prefere inverno. No vídeo específico sobre as preferências, eu vou dar bastante exemplos para vocês e vou desafiar vocês a criarem novos exemplos, né? Porque esse é um módulo que é muito extenso, você pode fazer essas suposições sobre preferências com praticamente tudo que existe no mundo. Essa categoria em específico tem um nível de intimidade de 2 estrelinhas. Não é tão fácil de fazer quanto a regionalidade, mas também não é tão difícil quanto as próximas. Então uma que você consegue fazer de boa ainda, que não vai ofender tanto as garotas, então consequentemente não exige um nível de intimidade tão extremo. A terceira categoria de suposições que você pode fazer sobre uma garota é relacionada à ocupação dela, como ela ocupa o tempo dela, a maior parte do tempo dela. Isso seja escola, seja trabalho, seja lazer, enfim, você pode fazer suposições sobre isso. Eu acredito que essa categoria é uma categoria média, ela leva 2,5 estrelas, 3 estrelas de nível de intimidade que você precisa para estar fazendo essas suposições sobre a garota. Então já é legal fazer essas suposições lá no meio da interação, quando você já está se divertindo com a garota, quando você ainda não tem informações sobre as ocupações dela e você quer pescar mais informações e tal, você não quer fazer perguntas do tipo, você trabalha com o quê? Você estuda com o quê? Você tenta adivinhar para gerar uma brincadeira. Seria muito estranho você fazer isso no começo de uma interação. Porém, no meio da interação, quando você já está se divertindo com a garota, não tem problema. Por isso que ela exige um nível de intimidade médio. A quarta categoria de suposições que você pode e deve muito utilizar quando você tiver um nível de intimidade maior, aqui eu considero entre 3,5 estrelas, 4 estrelas mais ou menos, é um nível de intimidade relacionado à personalidade. Por que personalidade exige um nível de intimidade tão grande com as garotas? Porque tem muitas garotas que se ofendem com algumas coisas. Claro que alguns exemplos daqui de suposições você pode fazer para garotas que você não tem tanta intimidade, porque você pode usar o conceito de leitura fria. Se você chegar e fizer uma suposição sobre a garota dizendo que ela é uma garota de atitude, é uma característica, é um traço da personalidade dela, mas que não vai ofender ela de forma nenhuma, porque você está dando um elogio para ela. Agora, quando você fizer alguma suposição sobre a personalidade dela, por exemplo, falando de signos, ou falando que ela é do tipo ciumenta, cara, isso pode causar um pouco de desconforto, por isso é melhor você ter um nível de intimidade um pouco maior. A quinta categoria de suposições que eu quero apresentar para vocês tem que ser utilizada com extrema cautela para não gerar problemas para vocês. Por quê? Estamos falando aqui sobre suposições
de preferências sexuais. O que é isso? É você tentar acertar os gostos, os fetiches da garota, como que ela gosta de fazer sexo, como que ela gosta de ficar com cara, ou qual o tipo de cara que ela gosta. Essas suposições exigem nível de intimidade máximo, 5 estrelas aqui. Claro que algumas delas, conforme você for conversando com a garota e gerando intimidade, você pode utilizar. Porém, eu recomendo que você utilize quando você já estiver ficando com a garota ou quando você tiver clima, uma tensão sexual muito grande na conversa. Aí sim você pode tentar adivinhar coisas sobre isso. Algumas garotas podem se ofender, outras garotas podem entrar no jogo. Isso pode te dar vantagens e servir até como uma espécie de assunto sexual ou uma maneira de você entrar nesse estilo de conversa com a garota. E por último, pessoal, temos aqui uma categoria extra, né? Que seria coisas que não se encaixam basicamente em nenhuma dessas anteriores. Peço também a ajuda de vocês para a gente colocar bastante atualização, bastante suposições novas nessa categoria extra, porque particularmente é uma categoria que eu tive mais dificuldade de elaborar, mas eu sei que tem alguns exemplos que se encaixam aqui. Nos próximos vídeos eu já vou dar exemplos específicos de cada uma dessas categorias e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não se esqueçam de opinar e de avaliar essas aulas que vocês estão assistindo até agora.